Pera aí que o som aqui rompeu. Ah, agora deu. Agora deu. Paz do Senhor para todo mundo aí. Paz do Senhor para os crentes. Uma Os boa crentes. tarde. Os amigos do Evangelho, boa tarde. Os amigos do Evangelho. Ai, testou. Ei, Adalberto, eu falei tanto Santa Catarina, paguei a língua, né, cara? Paguei a língua. É, é assim, né? É, a vida é assim, é assim que A Deus vida ensina a gente. é assim, é assim. Alô, silêncio chegando aí, ó. Ê, Lucilene. Sempre atrasado, né? Pastor Cido, meu amigo, tudo bom? Tudo bom. A inauguração foi top lá, hein? Pois é, nós vamos no domingo para lá. Mas não foi agora, domingo passado? Não, não, né? Não, lá teve o culto, mas a gente vai fazer a inauguração mesmo no próximo domingo. É oficial, né? Oficial. É. Ó, legal. Aí só. É, agora o Pierre é de Portugal aqui, ó. É, agora pastor presidente de Portugal. É, pastor presidente de de Portugal. Portugal. Grande Pedro, homem de Deus. Meu Deus do céu. Diga, como é que você tá? Pastor. Tudo certinho. Meu Deus do céu. Tá falando de É, última aula aí? eu acho que hoje é o último, né? Acabou, né? Não tem mais, não. Hoje é só confraternização, né? Se despedir dos alunos aí. Tchau, obrigado. Hoje tem matéria, pô. Nós vamos até umas 11 da noite aí, se Deus quiser. Ô, Mas louco. não foi fácil passar o Mar Vermelho em terra seca, não, viu? Pois é, rapaz. Só por Deus, hein? Tropeçamos em algumas pedras aí, mas graças a Deus que Conseguimos, né? Miriam canta do outro lado. É, conseguimos, graças a Deus. Bom, meus Graças a irmãos, a Deus. paz do Senhor para todos, né? Olha o Ao Miguelzinho lá, Senhor. grande Miguel. Amém. Pastor, dá um abraço na pastora André aí, viu? Para nós aí. Tá Deus bom. abençoe, grande. Então, hoje é nosso último dia, né? Olha lá, a Geice aparecendo ali no celular do Adalberto, porque o dela já sabe, né? Como é que é. Eita! E a gente vai cobrir agora esses últimos 3 tópicos aí que faltam, né? Na verdade, é um resgate histórico. A matéria se encerra assim por uma questão de inspiração, né? O que esse povo fez numa época em que, né, que era quase que impossível fazer, a gente fica com vergonha quando lê o histórico, né, e a biografia. Depois dessas aulas aqui nossas de hoje, essa semana agora vai ser uma semana de batalha, porque eu vou já entrar em contato com o pessoal lá do CADB, conversar com a Lucilene aí e expedir os diplomas que o pastor Cido vai assinar aí, né? E aí pronto, então estamos vencendo a etapa aí, né? Nosso curso. Então, estou muito feliz mesmo. Vamos então continuar, né? Vamos continuar aqui então no nossa apostila. Hoje é a aula número 9. Aula 9. Que é 9 aqui, desculpa, 9 aqui, né? Mas ela é a 10. No normal é a 10, porque nesse sistema novo agora, né? A aula 1, ela é introdutória, né? E aí as outras são subsequentes, então são 10 aulas, mas tem a introdutória e tem a conclusiva. Aí fica as 12 aulas normal. Então essa aí é a 9, mas é a 10 no caso, né? Então, a gente está estudando sobre a missiologia e hoje alguns enfoques muito importantes, né? Esse aqui é o Edwards, ele é lá dos Estados Unidos. Eu tive lá uma vez na cidade dele, que é Enfield. A Nilza mandou um recado aqui, já está chegando. Pronto, está chegando. Eu estive lá em Enfield. Enfield, gente, fica no estado de Connecticut. É o estado que morou o Jonathan Edwards.
Ele foi pastor em Northampton, que é um local perto onde também esteve o Dwight Moody, Lima Moody, né? Eu me lembro que eu saí de casa 5 da manhã com a minha van, uma câmerazinha, né? E o pessoal que fazia isso tudo comigo lá. E nós chegamos umas 7... Não, desculpa. Nós chegamos em Enfield 5 da manhã. Nós chegamos 5 da manhã, para ganhar tempo. É depois de Hartford, que é uma cidade que é a capital do estado. Pastor Cícero, cheguei 5 da manhã lá, tinha um senhor em pé na praça, assim, muito raro ver americano aquela hora na rua. E estava meio frio. Aí parei o carro, baixei o vidro, falei com ele, ei, what's up? Ele, ei, yo. Aí falei, yo. Aí eu falei, eu estou aqui procurando um local, já que o senhor está em pé acordado aí. Ele falou, nós estamos aqui. Eu falei, um local onde pregou o Eduardo. Aí ele falou, pecadores nas mãos do Deus irado. E aí, ele falou comigo assim, eu falei, rapaz, você é crente? Ele falou, sou. Nós temos aqui uma vigília há 40 anos, olha só. 40 anos que a gente ora aqui para Deus mandar um avivamento. Aí foi um fogo do céu, né? 5 da manhã, ele era o pastor da Igreja Batista, desculpa, congregacional. Aí nos levou, rapaz, lá na cidade, onde eu encontrei o Joseph Myers. Joseph Myers, ele bom, deve ter morrido, porque na época ele tinha 79, 80 anos já. Isso já faz uns 12 anos. Não, se estiver vivo também, deve estar bem velhinho. Ele teve um pastor que é amigo do pastor Cido aí, que batizou ele, que morreu com 100 anos, né, pastor? Cento e pouco, né? O seu pastor lá. Então, se estiver vivo lá, tá velhinho, o irmão. E ele é tataraneto de um homem que estava no culto. Você imagina para mim a pesquisa como é que foi? Cara, tataraneto do cara que estava no culto que o Eduardo pregou. E ele trouxe as anotações do avô, bisavô dele, anotações que não tinha na história. De lá nós saímos, né? De lá nós saímos. Eu fui no local onde foi o sermão. O local hoje, ele é uma pedra, é um jardim que a prefeitura cuida. Quando eu cheguei lá, tinha um coreano suado, rapaz, suado, chorando, abraçado com a pedra. Homens, eu não sei o que era suor, o que era choro, era tudo junto, muito. Aí fiquei em pé olhando aquilo, falei, meu Deus. Passou uma vizinha perto de mim, uma senhora lá, e ela perguntou, what's happened in this stone over here? Every day, somebody bow on me here and cry a lot. Ela falou, o que acontece com essa pedra aí, que todo mundo aqui vem chorar aqui o dia inteiro, todo dia inteiro tem gente aqui chorando. Quem foi enterrado aí? Eu falei, não, aqui não foi enterrado, senhora. Aqui foi ressuscitado. Quem? Eu falei, a América. Foi nesse lugar que pregou o John T. Edwards, pecadores na mão de Deus irado. A mulher pôs a mão no coração, falou, não brinca, eu sou nova aqui, tem um mês que eu cheguei, eu aluguei essa casa aqui do lado, ó, e todo dia tem gente aqui o dia inteiro. Eu falei, pois é. Ali eu fiquei orando, comecei a chorar e pedindo, Deus, faz de novo, faz de novo. Que experiência, que experiência. Eu não vou ler o que está aqui não, porque depois vocês vão ler com calma, mas olha, o Edwards, ele é de 1703, ó. Ele é exatamente no ano que nasceu o John Wesley. Exatamente o ano que nasceu o John Wesley. Mas ele morreu antes, morreu em 1758, ele foi vítima da varíola, né? Varíola, uma peste que deu nos Estados Unidos. E no Brasil, até pouco tempo, ainda estava né, em combate, nos anos 50 ainda. Ele foi também, a mulher dele foi a Sarah Pierpont, ela é neta do primeiro prefeito de Nova York, né? E ele foi o bisavô do Aaron Burr, que foi um vice-presidente americano, né? Então, esse homem aí teve na história dos Estados Unidos, ele é conhecido como o Sócrates americano, ele era filósofo, o John T. Edwards, e foi ele que desenvolveu muita coisa a respeito da reforma. Então, esse cara aí, ele foi maravilhoso, e no colo dele morreu o David Brainerd, o menor missionário que houve na Terra. O David Brainerd teve 3 anos só de ministério, como de Jesus, 3 anos, foi rápido.
Ele morreu no colo do Edwards. E foi a morte do Edwards, não, a morte do Brainerd, que fez o Edwards sair para a mata, chorar e clamar pelo Espírito Santo. Foi muito lindo. Ele foi missionário também entre os índios, né? E foi da teologia missionária. Ele é também um dos fundadores, né? E um dos primeiros da Princeton. Primeiro era Princeton College, agora é o Princeton University. É muito famosa. A Princeton está entre as 10 maiores. Aí da Inglaterra entra a Oxford, a Cambridge. Acho que só essas duas. Depois aí vem a Michigan, a Harvard, aí vem a Yale também, a Princeton, a MIT, e aí vai. E esse homem aí foi um dos que Deus usou para levantar essa obra. Então, resumindo a vida dele, porque eu não vou ler para vocês, resumindo um pouquinho, porque eu estive lá, né? Eu vi a história passando na minha mão. Ele nasceu aí no mesmo ano que John Wesley. Ele foi avivado através da mensagem do George Whitefield. Eu vou dar para você aqui, ó. 1738, ó, dia 28 de outubro. Ei, cara bom. 28 de outubro. Tá aqui na cabeça. 28 de outubro, 1738. O George Whitefield pregou nos Estados Unidos, na Yale. Durante 6 dias não pôde ter aula, Pedro. O poder de Deus deixou naquela universidade. Igual está acontecendo lá em Asbury. O poder desceu que não podia ter aula. Os alunos sentavam no chão, cheios do Espírito Santo. E o Edwards estava nesse dia que o George Whitefield pregou. E ele então foi para casa já. Ele era um filósofo. Ele foi tomado por Deus. E ele foi pastor na igreja de Northampton. Depois da morte do David Brainerd, aí que ele realmente entrou de cabeça no avivamento e foi um homem que mudou a história dos Estados Unidos. A maior mensagem que abalou os Estados Unidos da América. Ele pregou 3 horas sem parar. Enquanto ele pregava, pastor Cido, as pessoas não sentiam embaixo o chão. Eu acho que esse relato está naquele livro da CPAD, Grandes da Fé? Não é Grandes da Fé. Heróis da Fé. Heróis da Fé. Que eu acho que é do Boiler. Eu acho que é do Boiler. Heróis da Fé. Esse relato está lá. Que ele pregava e as pessoas não sentiam o chão, dado o poder de Deus que estava sobre a vida dele. Ele pregou 3 horas sem parar, ininterruptamente. 6 horas sem parar. Por isso que nosso sermãozinho de 20 minutos, o povo está cansando. A gente tem que orar mais, buscar mais unção de Deus para segurar esse povo, né? Deus usou esse homem aí. O que eu posso mais falar dele? A última coisa que eu queria falar dele. Quando eu cheguei depois da pedra, eu fui em Northampton para visitar a casa dele, a igreja dele. Eu parei o carro, encostei o carro, saí da rua e uma senhora me atravessando assim, uma senhora falou: excuse, madame, eu estou procurando aqui a igreja do Edwards. Aí ela gritou, com as 2 mãos: pecadores das mãos do Deus irado. Eu falei: é isso mesmo. Ela falou: foi essa igreja aqui, ó, apontou a igreja aqui do lado. Ele foi pastor aqui em 23 anos. Em 23 anos, nunca houve na cidade um homicídio, nunca houve um roubo. A delegacia virou uma floricultura e o delegado virou jardineiro. É isso que aconteceu aqui. É bonito, né? E ela falou para mim: olha, pastor, quando ele começava a pregar, lá na igreja, num raio de 100 metros em volta da igreja, as pessoas não conseguiam andar. Quem estava no púlpito, na igreja, não conseguia se levantar. E quem estava em casa tomando café, dizia: vamos para o culto que o pastor Eduardo começou a pregar. A unção invadia as casas. A unção invadia as ruas. Ai, meu Deus, precisamos disso. Precisamos disso. Então esse foi o Jonathan Edwards, gente. Depois leia com calma aí o que eu coloquei para vocês aí, algo fantástico. Vamos ao Charles Finney. Ele é mais conhecido, né? O Charles Finney, ele é mais conhecido, dado o movimento que Deus fez com ele. O Charles Finney é de 1792. Vocês perceberam aí como é que Deus faz? Ó, morreu John Wesley em 91, né? Morreu Aí vem, um ano depois nasce o Charles Finney. Depois vai nascer o Moody.
Quer dizer, existe uma sequência de pregadores aí fantástico. E o Charles Finney, o nome dele, na verdade, é Charles Grandson Finney. Grandson Finney. Ele morava ali em Warren. Eu morei perto de Warren, 36 milhas de Warren. Eu morava em Waterbury, ele morava em Warren. Hoje, onde ele mora, Adalberto, hoje é uma fazenda, é um campus. É incrível como aqui no Brasil eu também já vi. Alguns lugares que foram cidades arruadas, depois voltou a ser fazenda. Derrubaram casa, voltou a ser plantio. E o Charles Finney, né? Ele chegou a levar para Jesus cerca de 1/4 de 1 milhão de americanos. Era muito comum nas campanhas dele, quase toda a cidade se converter. Eu não vou ler, irmãos, os textos aqui, eu vou comentar sobre o personagem, porque eu já estive lá e colhi esses dados pessoalmente, mas aqui é bom porque tem mais informação. Além, vai ficar gravado, né? Você pode ouvir de novo e tem mais aí na leitura. E vou bater um papo aqui sobre esses homens de Deus, né? Que aconteceu aí. Não esquecendo, gente, que as mulheres deles estão por trás disso aí, viu? Se você começar a estudar as mulheres desses homens aí, você vai ficar de queixo caído como é que Deus usou essas mulheres para sustentar esses homens aí. Não era fácil, não. Mas, o Finney, ele era advogado. Ele era advogado lá no condado de Oneida, em Nova York. Na América, não sei se aí também é assim, são condados, né? Acho que é também, né? Aí são condados. Pelo menos na América, condados são 15 cidades. Aí é um condado. Dentro do estado, né? Tem 2, 3 condados. O Finney, ele era um advogado, né, da igreja, ele era da igreja congregacional. Sempre ouviu falar de avivamento, mas nunca teve essa oportunidade. Até que um dia ele recebeu no seu gabinete um homem que ria demais, chorava demais. Ele conhecia aquele homem. Percebeu que estava estranho, mas aí disseram, isso é o avivamento que está deixando as pessoas assim, né? O Finney, ele vai ter um contato com Deus de uma forma muito relutante, muito relutante. Ele vai orar muito, pedir para que Deus fale com ele, até que ele, num bosque, ele recebe uma unção especial de Deus. E nessa unção, rapaz, ele levanta com uma destreza para pregar, e ele tinha 3 pessoas que ajudavam ele. Um deles era chamado Papai Nash, ou Daddy Nash. Essas 3 pessoas, segundo a história, parece que só viram uma vez ele pregar, mas por todo o ministério dele acompanhou ele. Como é que eles faziam? Então ele ia pregar numa cidade, esses 3 iam na frente. Eles iam orar para que Deus convertesse a cidade. Eles ficavam no hotel ou numa pousada, orando dia e noite, para que Deus, meu Deus, gente, olha, a oração, não tem para escapar, pastor Cid, é a oração mesmo, viu? Eles oravam quase que o dia inteiro, todos os dias, 30 dias antes da campanha. Quando o Finney chegava, gente, e ele pregava, quase que toda a cidade vinha a Jesus. Olha, teve caso que foi sim, toda a cidade se converteu. Teve um caso em que eles estavam no hotel orando, a dona do hotel foi lá e chamou o xerife. Falou, xerife, tem 3 homens que alugaram um quarto, eles não comem, eles só vão de noite comer alguma coisa, passam o dia inteiro dentro do quarto, eles choram o tempo todo, são 3 homens, eu não sei que coisa é isso, 3 homens chorar o dia inteiro, eu não sabia o que era. Aí chamou lá o xerife, ele foi lá com a espingarda, aí bateu na porta, quando ele abriu a porta, o xerife e a dona do hotel foram cheios de Espírito Santo. Rapaz, que coisa linda, que coisa linda. E quando ele pregava, meu Deus do céu. Uma certa vez, ele foi numa tecelagem de um amigo dele, e o dono foi com um amigo dele numa tecelagem. O amigo dele mexia com roupa, né? E o dono da tecelagem sabia da fama do Finney, quando ele pregava, o que Deus fazia. Aí o dono falou assim para o Finney, o senhor fica em pé, quietinho aí. E o senhor não fala, não prega, que não é igreja.
Eu tenho 700 funcionários aí que fazem roupa para o mundo inteiro. Eu tenho que mandar roupa para o navio e o senhor aí, por favor, fique quietinho, não pregue. O Fini ficou em pé quietinho na parede. Aí uma costureira olhava para ele e fazia assim, ó. Aí a outra olhava para ele e fazia assim, ó. E começou a chorar, uma outra começou a chorar. Daqui a pouco uma caiu do joelho e falou, eu estou sentindo a agonia do inferno. Quando o dono voltou com o amigo dele, estava todo mundo de joelho chorando no chão, pedindo perdão e se convertendo. E o Fini falou, ó, eu não fiz nada. Quem fez foi o Espírito Santo. Reclame dele. Reclame com ele. Oh, que coisa linda, gente. Que coisa linda. Uma última experiência do Finney. Uma última experiência. São várias, não vou ficar aqui o dia inteiro contando para vocês. Mas o Finney estava no culto lá e já estava ainda em Oneida, lá no Nova York. Havia 400 pessoas na reunião. Era um templo grande. Ele estava pregando assim e a igreja era no meio do mato. Ele olhou para a direita e viu um vento que vinha solitário. Um vento vinha soprando no meio das árvores. E não havia vento em volta. Ele falou assim, irmão, se segurem, porque o Espírito está vindo. Ele acabou de falar, o vento entrou e caiu todo mundo no chão, sentado do lado, por cima do outro. Foi aquela, sabe? Eu não estou falando desse pregador que fica soprando hoje, não. Eu estou dizendo que ele estava no púlpito pregando e ele falou, vai chegar o Espírito Santo, o vento do Espírito. Porque, gente, presta atenção, não foi isso que aconteceu lá em Pentecoste? Um fogo, um vento que entrou naquela casa. Então, assim, ele falou, ó, vai cair um vento agora aí. E o povo caiu de joelho, sabe? Todo mundo no chão. E eu me pergunto, né? Para onde foi esse vento? Onde é que está esse vento, né? E se você vê, Pedro, todos eles tinham algo em comum. Não era dinheiro, não era nome, não era nem o estudo, porque muitos deles eram letrados. Era uma vida de oração. Todos eles, todos eles. Deus não deixou que ninguém passasse pela história sem que acontecesse isso aí. O Finney foi esse aí. Eu vou só destacar aqui algumas coisas do Finney rapidinho, que ele é muito importante porque ele teve muita influência, né? Aqui na linha 3, na linha 3, aos 26 anos, começou a frequentar uma igreja. No dia 10 de outubro de 1821, enquanto ele orava sozinho no matagal, Finney experimentou uma poderosa conversão. Mais tarde, no mesmo dia, ele foi batizado com o Espírito Santo. Olha que interessante. Na verdade, esse dia aqui, ele começou a orar às 9 horas da manhã. Ele ficou incomodado, ele não conseguia fazer nada. Ele estava no escritório, saía, entrava, saía. Ele parava, ele chorava, olhava para o céu. Quando foi a tardezinha, ele foi cheio. E ele também fala, o Finney, ele não conheceu o Edwards. Até porque, enquanto um morreu, o outro nasceu. Mas o mesmo vento misterioso que teve Edwards teve aí no Finney. O mesmo vento que ele relata na vida dele, né? Olha, Finney começou a reunião de oração com os jovens da igreja. E todos foram convertidos. Depois ele foi visitar seus pais e ambos foram tocados poderosamente por Cristo. Finney continuou tendo experiências poderosas e sobrenaturais com Deus e passou a gastar muito tempo a sós com ele em oração e jejum. Ele começou a pregar primeiro nas pequenas cidades e aldeias e depois nos grandes metrópoles, né? E muitos foram poderosamente convertidos. Ele entendeu a necessidade de comunicar o evangelho com simplicidade, usando ilustrações e linguagem apropriadas ao povo. O que ele fazia também? Ele chegava nas cidades e ele ficava perguntando como é que o povo falava. Por exemplo, aqui onde eu estou, né? Se eu falar, olha, tá tolo sem Deus, o povo já começa a rir, que é a linguagem do povo aqui, né? E aqui fala R$24,30, é 24 mais 30. Ele começou a pegar as ideias do povo local, né? Que no caso aqui é o manezinho da ilha, né? E ele falava na linguagem do povo. Por exemplo, do Nordeste, você podia falar assim, eu tô troncho de saudade, eu queria me abufelar com vocês. Abufelar é um abraço apertado. Então, assim, o Finney tinha isso. Interessante que o Whitefield, ele tinha artes cênicas, né?
ele tinha artes cênicas, e ele também usava das artes cênicas para comunicar o evangelho. Olha, a Viviane entrou e o Adalberto dançou aqui na tela. Ela chegou cortando. Não, mas eu tô aqui. Eu tô Então, aqui eu acho que ele só. está aqui em algum lugar. Achei, está aqui, ó, tá aqui. É que você chegou e empurrou ele, falou, sai daqui, agora é minha vez. Mas ele está aqui, está aqui. Ele está no outro quadrinho. Primeiro as damas, né? Oi. Pastor, só uma coisa. Você está falando dessa linguagem que ele tá usando, que ele usava, né? Pode-se dizer que é uma imersão que ele fazia, Exato. quando a gente, vai aprendendo a cultura, vai aprendendo não só a linguagem, ou foi só a linguagem específica que ele Não, aprendia? só a linguagem, o modo de falar. Porque ele trabalhou muito aqui aqui na América chama de rednecks, são os caipiras, né? E os caipiras, eles não aguentavam ninguém falar certinho, ou de tipo metrópolis, ele ficava indo embora para casa. Ele cuspia no chão e ia embora. Dava aquela cuspida e saía. Que faz no beisebol, isso é um costume americano. O primeiro filme de faroeste que passou no Oeste, o primeiro filme, 1942, eles deram um tiro na tela quando o cara pegou a mocinha e saiu no filme. O cara pegou a mocinha e saiu de cavalo, eles sacaram da arma, deram um monte de tiro, furaram toda a tela. Eles acharam que era real, era um filme, né? Mas todo mundo tinha arma, espingarda, virou um tiroteio, era só um filme. Então, o Finney, ele fazia isso. Ele estudava a linguagem do pessoal, mas antes dele chegar, já havia esse grupo que estava ali junto com ele para traduzir. Outra coisa que eu vou destacar dele, aqui embaixo, logo aqui embaixo, eu vou avançar aqui a tela. Até a sua morte, em 16 de agosto de 1875, aos 82 anos, Finney continuou sendo usado por Deus como poderoso instrumento de avivamento dos Estados Unidos e na Inglaterra. Ele teve aí também. Ele teve na Inglaterra também. Gente, eu não entendo a Inglaterra, sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo a Inglaterra, não dá para entender. Se eu for entender, eu fico louco. Gente, o Espírito Santo desceu sobre o lugar de uma... Vocês não têm ideia o que Deus fez nesse país, cara. Deus precisa voltar essa chama. Ela precisa voltar, em nome de Jesus. Bom, se eu parar, eu fico irritado. Até a sua morte, 16 de agosto, né? A Finney continuou sendo usado por Deus como poderoso instrumento de avivamento dos Estados Unidos e na Inglaterra. De 1851 a 1866, ele foi diretor do Oberlin College. Ele ensinou 20 mil estudantes. No seu livro O Fogo do Revivamento, o Wesley Duell conta sobre um avivamento que aconteceu numa escola secundária, provavelmente em 1831. Finney foi instrumento de Deus no grande avivamento, 1857 a 1858, nos grupos de oração, que espalhou-se por 10 mil cidades e municípios, resultado da conversão de pelo menos 1 milhão de pessoas. Somente entre janeiro e abril de 1858, 100 mil pessoas foram salvas dessas reuniões de oração. Ao meio-dia, Finney, segundo registros, levou a Cristo mais de 1/4 milhão de pessoas em suas campanhas pessoais. Veja que interessante, né? Na época desses homens, pastor Cido, as escolas eram núcleos de avivamento. Hoje em dia é lugar de dar tiro, de matar pessoas. A história tem que mudar, né? Ainda mais quando se tira a Bíblia e a oração, né? Exato. Quando a gente era criança, mesmo lá no sítio, a gente cantava o hino nacional uma vez por semana e fazia a oração do Pai Nosso, né? Que era católico, mas era oração, Pai Nosso, e tinha a Bíblia e o crucifixo lá, um símbolo. Hoje eles arrancaram tudo, né? E aí? Hoje não sei se o senhor acompanhou, em Taubaté, em São Paulo, o prefeito lá, né, aceitou uma exigência da Secretaria de Educação que o professor não pode falar, por exemplo, Deus te abençoe, vai com Deus, não pode falar mais para o aluno. E aí, recebe bala, então, né? É que dá nisso, né? Tirou a Bíblia, recebe bala. Então tá aí, né? Uhum. Uma coisa ainda sobre o Finney que eu queria para vocês. Eu peguei meu carro e eu fui na cidade de Warren, sabe?
Chegando lá, eu fui procurar a casa dele no GPS, achei, é um lugarzinho no mato, uma casinha quebrada, abandonado lá no mato. E lá tinha um obelisco da cidade, no meio do mato. Eu consegui cavar ali, estava eu mais um grupo de pastores, e estava escrito lá, Finney nasceu 16 de agosto, né? Na história americana, era 26 de agosto. Aí eu peguei, fotografei, fui na Secretaria de Saúde, de Educação. Aí a moça me atendeu, falei, eu sou professor, eu estou aqui investigando, né? Eu era presidente da junta de pastores, né? Eu estava legal no país, fiquei legal o tempo todo lá. E aí mostrei para ela, ela falou, meu moço, isso aqui tem que se corrigir. Eu falei, pois é. E ela mandou um memorando para Washington, para o Capitólio, e você sabe que o Capitólio mudou os livros por causa disso? Eu tenho essa reportagem, estou muito feliz com isso, que eu fui o cara que descobriu o negócio lá. Mas aí naquele dia, foi interessante. E naquele dia eu estava nervoso. Eu falei com ela, escuta, minha senhora, só sabe quem foi Finney? Ah, sabemos. Mas olha só, onde ele morou aqui, está um buraco lá, cheio de esterco de cavalo, de vaca, negócio abandonado. Não foi Al Capone que morou ali, não. Foi o Finney que abalou esse país. Ah, eu vou mandar o senhor falar na prefeitura. Eu fui na prefeitura, aí cheguei lá, comecei a falar com os caras. Eu falei, eu queria falar com o prefeito. Falar com o prefeito e tal. Daqui a pouco eu vejo uma caminhonete encostar, toda suja de barro. Um cara com um chapéuzão, rapaz, uma roupa assim igual a minha, toda quadriculada, todo sujo de barro, um baita de um revólver nos quartos, entrou. Aí ele falou assim, I am the mayor. I am the mayor. You wanna talk to me? Eu falei, sim, mas eu tô em paz, né? Expliquei para ele que era Finney. Levei ele lá no local, ele viu, cara, tirei foto, o cara chorou. Aí no outro ano eu fui lá, a prefeitura tinha feito uma rodagem, tinha capinado, tinha pintado, e hoje está lá o obelisco do Finney lá. Graças a Deus, está lá. Então, é interessante como esses homens faziam. Eu tenho ainda aí alguns minutinhos, mas, irmãos, diante disso, como é que fica o nosso coração, né? Do que nós estamos vendo aqui. É muito lindo de se ler, né? E quando eu vejo isso, me dá vontade de sair gritando no meio da rua. Vontade sabe, de explodir. Eu não sei se vocês querem dar alguma palavra sobre isso aí, fica à vontade. Cadê os missionários? O meu medo... Hoje em dia, a gente é difícil para reunir o pessoal para um grupo de oração, os irmãos, né, os crentes. Imagina eles reuniam o povo da cidade em oração, né? Meu Deus, era uma coisa que contagiava, na verdade, né? Pois é. Hoje é muito difícil a gente viver esse tempo que a gente está vivendo, é só pela graça, né? A misericórdia do Senhor, porque comparar com o que... E assim, né? Como que eu posso falar? A facilidade que a gente teria hoje de pregar, né? Se fosse esses homens, porque eles não tinham para andar, ou era de carro, de cavalo, de sei lá, né? Não tinha a comunicação que tem hoje. Imagina se eles tivessem hoje a tecnologia que a gente tem na mão hoje, o que não faria, né? Meu Deus. Mas eu acho que é por isso que não fazem, porque tá mais fácil. Pastor Cid, vou falar para você uma coisa aqui. Sabe essa questão da inteligência artificial agora? Nessa semana passada, um bispo aqui repreendeu um pastor, que eu fiquei sabendo, porque eu estou no meio dos pastores, ele fica sabendo. O pastor fez o sermão dele. Ele fez o sermão dele com inteligência artificial. Ele falou assim para a inteligência, me faça um sermão sobre a Páscoa. Aí fez o sermão com tópicos, com ilustração, e o cara pregou. Só que um outro pastor também tinha feito, pregou. O bispo ficou sabendo, pendurou os dois, tirou da igreja, só por causa disso. Falou, ó, a miséria... Não dá nem para comentar, fica fora de mim. Fica até fora de mim. Não, meu Deus do céu, onde é que nós chegamos? Onde é que nós chegamos, né? Pois é. Ó, deixa a palavra, tem um ataque aqui no meu coração. Não dá não. Tô suando aqui. Eu tô suando. Obreiro que se prega, vai pro joelho, vai abrir a Bíblia, vai ler a palavra, vai receber do Espírito Santo, vai anotar.
Pelo amor de Deus. Ah, misericórdia. Mas amém, né? Vamos tocar o barco. Jesus do céu. Pelo menos nós estamos conscientes. Nossa geração. E outra coisa, nas minhas mãos, nas suas, da Geice, da Viviane, Pedro, a Nilza, Lucilene, a Roberto, nós estamos com problema. Nós estamos com problema. Porque nós Sim. estamos vendo o retrovisor que foi e a geração está nas nossas mãos hoje aqui. A gente tem que dar um jeito. Nós aqui, ó. Nós estamos nessa geração. Porque o que está na nossa frente não sabe disso, não. Não tem nem ideia. Nem ideia. Não. Eu falo assim, eu sou suspeito, né, de falar, porque eu sou o primeiro que fala, não é o último que fala, o primeiro que apanha. Eu acho que a gente... É o que eu sempre falo, né? A gente vê como esse povo levava as coisas tão a sério, né? E hoje, como estão levando, e estão levando multidões a segui-los. Eu falo assim, será que a gente paga um preço muito alto ou será que isso aí vai ter uma consequência final? Eu vou dar a resposta que o profeta Samuel deu a Eli, né? Que o profeta Samuel deu aos noticiantes de Israel. E disse, ó, levar a arca do Senhor lá nos filisteus. Está maior arraial, maior alarido. O Senhor chegou entre eles. E Samuel disse, não. Lá está o alarido, mas Deus não está mais no alarido. Passou a glória do Senhor. É isso que está acontecendo hoje. Misericórdia. Eu falo sempre isso, né? Que nessa passagem aí, a arca do Senhor, no meio deles, fazia dano para eles. E põe dano nisso, hein? Então, assim, hoje as pessoas estão de qualquer maneira aí falando que a presença do Senhor, está sentindo a presença do Senhor. Eu não sei até onde que vai isso, né? E acabou. E acabou, passou a glória do Senhor. Gente, nós vamos ter que interromper para ir para a próxima aula, tá bom? Voltamos daqui 5 minutinhos. Deus abençoe, até daqui a pouquinho, tá bom, gente? Termina de tomar seu café aí, glória a Deus. Maravilha. Amém.